Destacamos agora, com base nesse texto, três princípios fundamentais. Primeiramente, Deus é um Deus que pode ser conhecido. Existe um tipo de conhecimento que é inato e existe um tipo de conhecimento que é adquirido. Ao fazer esse curso, você está desenvolvendo esse segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento adquirido. Primeiramente, Deus ele pode ser conhecido, e esse conhecimento pressupõe a sua revelação. Deus nos criou com a capacidade de conhecê-lo. Ele dotou a nossa mente, os nossos sentidos, o nosso ser com esta capacidade. Então nós podemos conhecer a Deus. E isso pressupõe a revelação que ele faz de si mesmo. Deus ele se revela a nós através das obras da criação, da providência, do seu governo do mundo. Deus se revela a nós também através da Bíblia e através de Cristo, que é a revelação maior de Deus que chega até nós através da instrumentalidade da Bíblia. Nós temos aqui nesse texto duas expressões em latim, que é a semen religionis e o sensus divinitatis. A primeira diz respeito à semente da religião que já está presente em todo ser humano. E aí estamos falando sobre o conhecimento inato. O que isso significa? Significa que o ser humano ele já nasce tendo na sua própria constituição, na sua própria natureza, a capacidade de perceber as manifestações de Deus. Então, é por isso que o homem ele nasce já com essa semente da religião plantada dentro de si. Existe um desejo por Deus na alma de todo ser humano. É por isso que o fenômeno religioso ele pode ser visto em em todo e qualquer lugar. Não existe uma nação, uma tribo que tenha sido descoberta que não tenha esse sentimento. O ser humano ele pode direcionar o seu desejo por Deus para outras coisas, para bens, fama, etc. Mas na verdade o que há dentro do homem é essa semente da religião. E o sensus divinitatis diz respeito a esse sentido que predispõe ao homem e que habilita o homem a perceber a presença e a existência de Deus através do mundo à sua volta. Então, o grande problema não é você afirmar a existência de Deus. O grande problema é você negar a existência de Deus. Todas as pessoas que tentam negar a existência de Deus, eles, na verdade, eles estão lutando contra a sua própria natureza. E o Dr. Eber, ele, ao falar em outra parte do livro O Ser de Deus e Seus Atributos, ao falar sobre o ateísmo, ele destaca dois tipos de ateus: o ateu teórico e o ateu prático. E isso é muito interessante. O ateu teórico é aquele que diz não crer em Deus e elabora uma teoria e toda uma série de argumentos para tentar negar a existência de Deus, mas ele está trabalhando, na verdade, contra a sua própria natureza, que anseia por Deus. O outro tipo de ateísmo, que daí sim é o pior, é aquele do indivíduo que diz que Deus, afirma que Deus existe e vive como se Deus não existisse. Mas o texto vai nos falar também a respeito de um conhecimento adquirido. Esse conhecimento ele pode ser adquirido através do estudo da palavra de Deus. Deus ele se revela ao homem através da sua palavra, ele se revela através da Bíblia. E quando nós estudamos a Bíblia, quando nós partindo daquilo que nós aprendemos nas Escrituras, nós começamos a pensar e refletir sobre o mundo à nossa volta, aí nós podemos adquirir conhecimento de Deus. Então, o conhecer a Deus é sempre um grande desafio para o nosso dia a dia. E é, sem dúvida, também uma grande bênção. Quando alguém se dispõe a conhecer a Deus, a ampliar o seu conhecimento de Deus,
ela está, na verdade, seguindo os passos que o próprio Deus planejou para a sua existência. Então, nós podemos conhecer a Deus porque Ele desejou ser conhecido. E existem esses dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que é inato, da natureza do homem, e um conhecimento que você pode adquirir.